Bélgica, Netherlands, ou Países Baixos em português, e Luxemburgo, 3 nações europeias vizinhas que formam o Benelux, e que escolheram permanecer separadas e não se unirem em um só país. O Benelux é uma organização econômica que incentivou a criação da União Europeia. Esse é o primeiro bloco econômico que se tem registros na história da humanidade. Com sede em Bruxelas, capital belga, esse acordo foi firmado em Londres em 1944 e entrou em vigor em 1948. O objetivo do Benelux é estimular o comércio e eliminar as barreiras econômicas entre os países membros. Os líderes desse bloco são os monarcas dessas 3 monarquias constituintes: o rei Filipe, da Bélgica, o rei Guilherme Alexandre, dos Países Baixos e o grão-duque Henrique, de Luxemburgo. Mas, antes de responder a pergunta do título do vídeo, vamos conhecer melhor cada um desses países. Bélgica. Conhecida pelos seus chocolates, a Bélgica conta com uma população de 11,59 milhões de pessoas e um território de 30.688 km², que é um pouco maior que o estado do Alagoas. O país tem um PIB nominal de 594 bilhões de dólares, o 23º no ranking mundial, e o PIB per capita é de 47.293 dólares, o 21º no ranking mundial, e o salário mínimo é de 1.593 euros, o 10º maior do mundo. O IDH é de 0,867. A capital, Bruxelas, é a sede do Benelux e da União Europeia. Os idiomas oficiais do país são o neerlandês, o francês e o alemão. A economia gira em torno do setor terciário, bancário, logístico e do turismo. Países Baixos. Conhecido por ser a terra das tulipas e dos moinhos de vento, os Países Baixos contam com 17,53 milhões de habitantes e um território de 41.850 km². Área pouco menor que o estado do Rio de Janeiro. Os Países Baixos têm um PIB nominal de 911 bilhões de dólares, a 17ª maior economia do mundo. O PIB per capita é de 57.578 dólares. Ao 11º no ranking mundial, e o salário mínimo é de 1.756 euros, considerado o 9º maior do mundo. O IDH é de 0,941. A capital é Amsterdã e o idioma oficial é o neerlandês. A economia também é focada no setor terciário, no turismo, na indústria manufatureira, de bebidas, alimentos, petroquímicos e eletroeletrônicos. Luxemburgo. Com uma população de 640 mil pessoas em um território de 2.586 km², pouco maior que Palmas, capital do Tocantins, o PIB é de 70 bilhões, o 72º no ranking mundial, e o PIB per capita é 117.135 dólares, o 3º maior do mundo. O salário mínimo é de 2.387 euros, o 2º maior do mundo, e o IDH é de 0,916. A economia luxemburguesa é centrada no setor terciário, de finanças e comércio eletrônico. A capital é a cidade de Luxemburgo, e os idiomas oficiais são o francês, o alemão e o luxemburguês. Mas então, por que o Benelux não se funde em um só país? Bom, já tentaram fazer isso no século XIX, e não durou por muito tempo. Em 1815, o Reino Unido dos Países Baixos foi formado sob a soberania do rei Guilherme I dos Países Baixos, no Congresso de Viena após as derrotas napoleônicas. A Bélgica, que fazia parte dos Países Baixos do Sul, sob o domínio dos Habsburgos austríacos, e Luxemburgo, que fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, foram incorporados ao novo reino, que formava uma barreira entre as grandes potências europeias e tinha como capital as cidades de Haia e Bruxelas. Os idiomas falados no reino eram o baixo-saxão, o Yiddish do noroeste, o romani do norte, o holandês, o francês, o frísio e o luxemburguês. No entanto, em 1830, a Bélgica, que era de maioria católica, se rebelou, pois não aceitava um rei protestante, o ensino educacional com esse viés religioso, nem a imposição do neerlandês como idioma oficial. A sua independência só foi reconhecida em 1839. Já Luxemburgo permaneceu no Reino Unido dos Países Baixos até 1890,
quando a rainha Guilhermina se tornou soberana. E as leis sálicas impediram que ela se tornasse Grã-Duquesa de Luxemburgo. Então o Grão-Ducado passou para a casa de Nassau-Weilburg, e Adolfo, um primo distante da rainha, se tornou monarca de Luxemburgo. As diferenças culturais impossibilitaram a união desses países em um só. Apesar de terem territórios pequenos, eles têm grande diversidade linguística e de tradições, e não conseguem tornar-se uma só nação. Como seria se o Benelux se unisse no século XXI? Teria uma área de 76.657 km², uma população de 29 milhões de habitantes. O PIB seria de 1,38 trilhão de dólares, a 13ª maior economia do mundo. O PIB per capita seria de 47 mil dólares, o 14º no ranking com os demais países. A localização privilegiada daria influência geopolítica a esse país, que contaria com 2 dos maiores portos europeus, Roterdã e Antuérpia. Seria uma das democracias mais fortes e estáveis do planeta, um dos países com mais alto padrão de vida e uma economia forte focada em comércio, tecnologia e inovação. O exército seria pequeno, contaria com um orçamento de 14 bilhões de dólares e com grandes inovações tecnológicas e um ótimo treinamento. A capital provavelmente seria Bruxelas, e os idiomas falados seriam o holandês, o francês, o luxemburguês, o frísio e o alemão. As maiores cidades seriam Bruxelas, Amsterdã, Roterdã, Haia e Antuérpia. Apesar de todos esses dados positivos, não é vantajoso para a Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo se tornarem um só país. Os países do Benelux valorizam sua soberania nacional e autonomia política. Com histórias e sistemas políticos distintos, eles preferem manter sua independência para tomar decisões em questões nacionais. A unificação do Benelux significaria que o problema de um país viraria o problema de todos. Por exemplo, a Bélgica é conhecida como a estrada mal conservada entre a França e a Holanda. O país investe pouco em infraestrutura, e alguns dizem que isso acontece porque os políticos estão mais preocupados em discutir idiomas do que melhorar o país. A Bélgica ocupa a 33ª posição numa pesquisa que avalia a qualidade das estradas, enquanto os Países Baixos estão em segundo lugar e o Luxemburgo em 14º. Então, não valeria a pena para eles absorverem esse problema. Além do mais, a Bélgica é um país extremamente dividido e com uma identidade nacional enfraquecida. O norte, Flanders, é a região mais rica e tem 6,5 milhões de habitantes que falam holandês. E a região da Valônia, ao sul do país, tem 4,5 milhões de habitantes que falam francês. Cerca de 76 mil pessoas na província de Liège, na Valônia, falam alemão. Cada região da Bélgica tem sua própria emissora de TV, jornal e cantores. Uma pessoa famosa na Valônia não é famosa nos Flanders. Ou seja, uma união da Bélgica com os outros países intensificaria ainda mais esses problemas internos do país. Por outro lado, os outros 2 países têm identidades nacionais fortes. Mesmo sendo uma nação trilíngue, Luxemburgo conseguiu desenvolver um caráter nacional forte. Além de ser um dos países mais ricos do mundo, Luxemburgo também é um paraíso fiscal. A diversidade cultural e linguística é uma característica marcante do Benelux. Com diferentes idiomas e culturas regionais como o holandês, o francês e o alemão, a união em um só país poderia significar desafios na construção de uma identidade nacional comum. As 3 nações têm sistemas de saúde diferentes. Luxemburgo ocupa a 10ª posição na avaliação de qualidade de saúde. O sistema é misto e funciona com seguros de saúde obrigatórios e reembolso do Estado. A Bélgica ocupa a 16ª posição. Lá funciona o sistema público, privado e de seguros de saúde, e, portanto, não existe algo parecido com o SUS. Os Países Baixos ocupam a 9ª posição. O sistema é público e se paga um seguro-saúde de cerca de 110 euros por mês. Na questão da educação, os países também diferem. Nos Países Baixos e em Luxemburgo, é obrigatório estudar até os 16 anos. E na Bélgica, é obrigatório estudar até os 18 anos de idade. Os 3 países possuem sistemas parlamentares diferentes que deveriam ser condensados em um só no caso da unificação do Benelux.
Como já dito anteriormente, os países ainda são monarquias. Na Bélgica, o soberano é o rei Filipe, da Casa de Saxe-Coburgo-Gotha. Nos Países Baixos, o rei é o Guilherme Alexandre, da Casa de Orange-Nassau. E em Luxemburgo, o grão-duque é o Henrique, da Casa de Nassau-Weilburg. E devido a isso, é pouco provável que o Benelux como um país venha a existir. Para tal, as monarquias teriam que ser abolidas ou apenas um monarca reinaria, os outros teriam que abrir mão da sua soberania, o que certamente não ocorrerá. Um novo parlamento deveria ser criado, assim como uma nova constituição. Os sistemas de saúde e educação seriam adaptados e unificados, o que geraria gastos e levaria tempo para ser planejado. A unificação do Benelux exigiria gastos financeiros e transtornos imensuráveis, que não são válidos para o atual momento das nações que o compõem, em resumo, totalmente desnecessários. Todos esses pontos não colaboram para a criação do Benelux como um país. A população da Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo prefere manter sua individualidade, como já dito, em vez de se fundir em uma só nação. Esses países, apesar de serem muito pequenos e estarem geograficamente próximos, têm histórias e tradições muito diferentes, que moldaram suas identidades nacionais ao longo dos séculos. A fusão em um único país poderia significar a perda de elementos culturais e históricos importantes para cada nação. Não seria interessante para esses países passarem por esse processo extremamente complexo de criação de uma nova nação. Os países têm disparidades em diversos pontos e não possuiriam benefícios além dos que o Benelux como bloco econômico já oferece. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. E aí, você acha que esses países serão um só país algum dia? Já visitou algum deles? Deixe sua opinião nos comentários e até a próxima!